Caros 9.450 subscritores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Caminhamos para os 9.500 subscritores, a caminho também dos 10.000, que é o target para 2022. Hoje temos um episódio com imensa informação para vocês, não só de notícias, bem como dados on-chain, mas também de análise técnica. Portanto, esta semana tenho feito um esforço para ter uns episódios com mais conteúdo, com muita informação, porque eu sei que é uma semana muito difícil e as pessoas estão um bocadinho assustadas e também precisam de este conforto, digamos assim, que é o conhecimento que todos nós devemos ter. No final do episódio também, quem quiser saber, vou-vos dizer o que é que eu comecei ou o que é que eu estou a pensar fazer para a minha estratégia pessoal aqui no mercado. Portanto, se quiseres ouvir, também fica até ao final. Portanto, além disso, tens o Twitter e tens o Telegram, onde podes falar comigo regularmente. No Twitter vou fazendo várias postagens ao longo do dia, portanto, e não ficas só à espera ou dependente do canal aqui do YouTube. Vamos então começar com a nossa sopa de informação. Ora bem, temos aqui uma coisa que é incrível. Nós tivemos a maior perda de sempre ao nível de realização de perda, neste caso no par USD. Portanto, a Bitcoin está relacionada com o par USD e o par ao dólar, como é óbvio. Portanto, foram 4,23 bilhões de dólares numa única semana. Isto é algo... não tem palavras. Para um mercado tão pequenino, isto é de uma brutalidade extrema. Portanto, muito superior, ou 4 vezes superior ao que aconteceu no mercado quando caiu no Black Swan de Covid, de março de 2020, e superior a todas as perdas significativas que aconteceram em 2021. Portanto, numa única semana limpámos todas as perdas de 2021 e foi 3 vezes, 4 vezes superior ao crash do Covid. Portanto, estamos a falar claramente de uma capitulação, na minha opinião. Acho que não tenho grandes dúvidas relativamente a isto. Pode continuar a haver essa capitulação e continuarmos a cair, isso é outra questão. Mas que isto é um fenómeno de capitulação, ai meus caros, isso é. Isso ninguém me tira da cabeça. Aquilo que nós também podemos ver é que já se começa a falar que este aumento de perdas tão significativas pode estar a levar à insolvência de players com grande capital envolvido. E aqui estamos a falar já, reparem que estas barras aqui a verdes, portanto, os investidores, as perdas dos investidores, o que obviamente tem um efeito de agravamento das quedas. Ou seja, quando nós estamos a falar de tanto capital e com o capital alavancado, isto tem um efeito de bola de neve, ou seja, a partir do momento que retalho, instituição pequenina, instituição grande, começa a ser liquidado, reparem, é tum, que começa a cair e com uma aceleração muito grande, e por causa disso é que existe este efeito de capitulação. Obviamente estamos todos a pensar, provavelmente, nisto que eu vou dizer, que é a questão do Michael Saylor, da empresa da MicroStrategy, porque é a empresa que tem mais BTC nas suas contas, e se a MicroStrategy é liquidada, reparem, é um dump monumental com o que vai acontecer no mercado. Para já, segundo as informações do seu CEO, do Michael Saylor, supostamente a empresa só vai ficar numa situação complicada se a Bitcoin for abaixo dos 3.562 dólares. Ainda estamos, acho eu, bastante longe disso. Julgo que não faz sentido pensar nestes valores também, mas eles cá estão, e às vezes podemos ter um fenómeno associado a uma tempestade perfeita, que eu acho que é aquilo que também está a acontecer. Portanto, esperemos todos que não aconteça nada disto. E obviamente a segunda maior moeda do mercado está a levar uma porrada monumental. Ethereum bateu recorde ao nível das perdas. Portanto, estamos a falar de 38 milhões de endereços que neste momento estão debaixo da água ou estão no vermelho. Portanto, é um número astronómico. Reparem bem, este gráfico tem aqui uma subida quase vertical, e de facto está associado claramente aos grandes players que estão a ser liquidados ou estão a ter muita dificuldade. Lembram-se seguramente daquilo que aconteceu com Celsius, que neste momento tem as suas transferências bloqueadas, e a situação de PEG, digamos assim, ou da estabilidade do UST Ethereum devido ao Ethereum 2.2, nomeadamente via Lido. Portanto, tudo isso está a causar um efeito de avalanche no mercado, e obviamente que Ethereum está a sofrer muito com isso.
Falando sobre o CEO da Celsius, há pessoas que têm lá dinheiro e têm o dinheiro bloqueado e esperam ansiosamente que o dinheiro seja desbloqueado. E ele falou pela primeira vez, depois do que aconteceu, diz que a equipa está a trabalhar sem parar, e pediu a paciência às pessoas. Obviamente que ele não pode dizer muito mais do que isto, se não tem uma solução para já, para agora, mas isto também foi dito pelo Duon há uns tempos atrás, e depois descobriu-se que ele andava a sacar mais de 80 milhões por semana. Portanto, vamos ver se as pessoas são diferentes, existe aqui alguma ética ou alguma idoneidade, e que não sejam todos iguais, o que seria obviamente bastante mau. E para termos apenas um exemplo do sofrimento que algumas pessoas neste momento estão a sentir no mercado, há aqui um Twitter de uma pessoa que é o Henry, que diz: por favor, não me decepciona, eu não me importo de esperar pelo meu dinheiro também. Eu tinha 45 Ethereum, repara bem, que estava a guardar para a compra da minha nova casa. Estou a chorar e a rezar a Deus para que eu possa tirar esse dinheiro. Demorou 4 anos a trabalhar 100 horas todas as semanas para economizar esta verba, e diz que não consegue dormir. Portanto, há situações dramáticas neste momento. Já porque trouxe no passado pessoas que perderam a casa, que hipotecaram a casa e depois perderam a casa de um dia para o outro com a situação de Luna. Portanto, são situações dramáticas que merecem o nosso respeito, apesar de as boas práticas dizerem que não se deve colocar os ovos todos na mesma cesta. Portanto, o bull market é um momento de aprendizagem, mas eu acho que a grande aprendizagem é onde nós todos crescemos efetivamente e amadurecemos a nível financeiro, a nível de estratégia financeira, é o bear market. Portanto, caso é que o bear market deve ser encarado de uma forma construtiva e não tão negativa, tá bem? Portanto, o regulador do Texas está neste momento a investigar o congelamento das contas de Celsius. É aquilo que eu digo: quando as coisas dão para o torto, depois começam a vir os tribunais, começam a vir a regulação, começa toda a gente a inspecionar, a ver o que é que aconteceu, se há aqui ilegalidades. Quando as coisas estamos todos no mundo cor-de-rosa e o arco-íris é magnífico, ninguém vai questionar este tipo de situações. Portanto, o bear market é isto mesmo e questiona-se tudo e todos. Liquidações de Ethereum podem levar ao fundo a Three Arrows Capital à falência. Portanto, isto está a causar, é mais uma das empresas que está a ter um efeito devastador em Ethereum. Portanto, está a levar Ethereum para fundos aproximadamente dos $1000 ou até abaixo. Portanto, a 3AC, fundo da Venture Capital, investiu em várias criptomoedas e corre o risco de ficar insolvente. Esta possibilidade ganhou força depois que o fundo sofreu liquidações na ordem dos $400 milhões, uma brutalidade. Portanto, estamos a falar, este 3AC estava exposto a Ethereum, Solana e Luna, que já estão a perder 77%, 90% e 99,7%, bem como vários projetos NFT e de DeFi que obviamente também estão pelas ruas da amargura. Outra empresa que também começa a sentir dificuldades é a BlockFi, que vai demitir cerca de 170 funcionários. Portanto, a BlockFi teve aí um momento de grande euforia. Muita gente gostava da BlockFi, tinha lá dinheiro. Eu cheguei a ter dinheiro da BlockFi também. E neste momento eles vão despedir, reparem, dos 850 funcionários que têm, vão despedir 170. É muita gente mesmo. E porquê? Fala-se as más línguas, digamos assim, que a BlockFi pode ser a próxima. Ou seja, esta ilustração é muito engraçada, apesar de não ter piada nenhuma. Estamos a falar de Luna, que já foi, o ST, que já foi, Celsius está bloqueado e a caminho de já ir, 3AC é a mesma coisa, e agora está-se a bater à porta da BlockFi, porque aqui, segundo este Otero, esta pessoa que escreveu isto, BlockFi passará por uma crise de liquidez até ao final de 2022, 90% de certeza. BlockFi já perdeu uma quantia substancial de dinheiro em 2022. Portanto, isto aqui é as probabilidades de certeza dele. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Esperemos que não aconteça nada à BlockFi, portanto seria mais uma pressão negativa no mercado. Mas como diz o Kevin O'Leary, é preciso sacrificar alguns players para atingirmos o fundo do mercado. Enfim, é a vida. A Exchange Kraken demitiu 20 funcionários, portanto mais uma que está a deixar sair funcionários, apesar de, segundo a notícia, ou segundo o seu CEO, não é devido a dificuldades financeiras, mas sim à inconsistência com a cultura da empresa. Eu não sei muito bem o que é que isto quer dizer, sinceramente, mas que o momento é um momento de saída e não deixa de ser curiosa mais uma empresa deixar cair funcionários e com a inconsistência com a cultura da empresa. Mas pronto, tudo bem. Até pode ser assim, atenção.
Binance está a remar contra a maré. A Binance, e tira-lhe o chapéu, sinceramente, a Binance vai contratar funcionários, cerca de 2.000 funcionários, portanto várias plataformas já estão a deixar cair funcionários, portanto a Gemini, a Coinbase, a Crypto.com anunciaram cortes muito significativos, BlockFi 20% da equipa, como há bocado falámos, a Bitso e o mercado Bitcoin também, e agora temos a Binance e também a FTX que estão a procurar aumentar o seu número de funcionários. Aliás, o CZ tem um post muito engraçado a brincar com a situação e numa indireta muito forte à Crypto.com a dizer foi muito difícil não aceitarmos ou não chegarmos a acordo com o Super Bowl, mas se calhar agora estamos a contratar, não é? Enquanto os outros estão a despedir. Portanto, basicamente a ironizar com aquilo que aconteceu ou que está a acontecer com o Crypto.com, se calhar gastaram mais do que deviam em publicidade e deviam se calhar ter apostado mais ao nível da estrutura da própria empresa. A verdade, mais cedo ou mais tarde, vem ao de cima, portanto pode ser o caso. Bitcoin é crucial para trazer prosperidade, segundo aqui o Presidente da República Centro-Africana. Portanto, é mais um dos países pequeninos, perdoem-me aqui a expressão, que virou-se para a Bitcoin para um salto em frente, digamos assim, para um avançar, tendo em conta as dificuldades de inflação que têm e as moedas que utilizam e tudo mais. Portanto, é o segundo país depois de El Salvador a tornar Bitcoin como moeda legal. Obviamente que ele está a dizer isto porque sente-se preso, digamos assim, não é? Quer dizer, ele está neste momento, meteu lá a cabeça com um Bitcoin e obviamente não vai estar a dizer mal agora da Bitcoin. Portanto, vamos esperar que a República Centro-Africana aguente mais uns mesitos, que eu acho que é um mesito um ano, que as coisas eu acho que depois vão melhorar com o passar do tempo. Elon Musk, Tesla e SpaceX estão a ser processadas devido supostamente por um esquema ilegal para inflacionar o preço da Dogecoin. Isto foi a queixa foi apresentada em Manhattan pelo Sr. Keith Johnson e ele está a solicitar 86 bilhões em danos ao CEO da Tesla e além de 170 bilhões por perdas ocorridas em negociações com Dogecoin desde 2019. Duas coisas muito rapidamente. É evidente que houve uma tentativa de manipulação do mercado em Dogecoin e outras moedas por parte do Elon Musk. É evidente. Isto num país, se calhar num país como deve ser, este senhor obviamente que já tinha sido ou multado ou detido por estar a fazer aquilo que fez no passado. Agora, meter tanto dinheiro e acreditar na história da carochinha só porque lê um tweet e porque acha que sim, epá, eu se fosse juiz, este senhor até lhe podia dar razão, mas que levava um sermão muito grande, levava, sinceramente, porque isto não faz qualquer sentido, mas enfim. Porque às vezes penso que pessoas têm tanto dinheiro e se calhar outras mereciam ter mais dinheiro, porque acho que parecem ser muito mais inteligentes do que outras, mas pronto, desculpem lá o parênteses. NFTs comprados por Neymar já desvalorizaram 87%. É apenas um exemplo do que está a passar no mercado de NFTs. Ou muita gente gastou milhões e milhões em NFTs. Muitos fala-se também que poderá ter sido lavagem de dinheiro, é verdade. Mas dos 3,4 milhões de reais, que são cerca de 600 mil euros, não estou enganado, posso estar enganado, pessoal, atenção, mas acho que é cerca de 600 mil euros. Neste momento, e o outro que ele comprou por 2,7 milhões de real, já desvalorizaram 87%. Portanto, o mercado de NFTs, por muito extraordinário que seja, por muita gente que tenha ganho dinheiro, era um mercado obviamente de alto risco e um bear market é bear market, não faz restrições ou não discrimina, é muito democrático, é para toda a gente. Circle lança Eurocoin, stablecoin 100% lastreada em euro. Muito curioso aquilo que está a acontecer. Isto é outro campeonato, já estamos a falar do mercado, digamos assim, tradicional, mas já tenho aqui trazido no canal que há uma luta neste momento pela stablecoin de referência a nível europeu, a nível americano, a nível asiático, se calhar, a nível mundial, quiçá. Porque a tendência, a migração vai ser uma migração natural de moeda, digamos assim, física para moeda digital. Portanto, a Circle está-se a posicionar já. É também a mesma empresa que é a emissora da stablecoin da USDC. Portanto, adicionou uma nova moeda que é EUROC.
e o lançamento vai ocorrer a 30 de junho. A Circle afirmou que a stablecoin terá o mesmo sistema do USDC, ou seja, as reservas de euro da empresa fornecerão lastro de 1 para 1 no EURC em relação ao euro. Atenção que o USDC não está a 100% 1 para 1 com o euro. Há aqui outras fontes envolvidas, tal como o USDT, pelo menos eu lembro de ler essas notícias sobre isso. Agora, se vai ser esta a moeda que vai ser utilizada na Europa como moeda estável, barra cripto, barra fiduciária, não sei, mas que é muito curioso ver aquilo que está a acontecer e esta corrida. Aliás, já há uma que é a EURT, emitida também pela Tether Limited, portanto a emissora do STT. Portanto, são dois cavalos neste momento a lutar para ganhar uma corrida que, na minha opinião, vai ser ganha pelos governos centrais, pelo governo da Europa, pela União Europeia, pelo Banco Central da União Europeia. Portanto, eu acho que vai ser aí que vai nascer uma moeda estável e que vai ser essa a moeda estável padrão e de referência a nível europeu. Vamos agora falar então sobre, isto não é bem dados on chain, é um pouco de análise técnica, mas é muito curioso ver o que está a acontecer. Agora estamos a falar sobre o Nasdaq. Reparem, o Nasdaq está em queda, como nós estamos a falar, e o Nasdaq está interligado com a Bitcoin, mas tudo o resto está a fazer, pelo menos de curto prazo, baixos mais altos. Portanto, temos o Growth Value, o SPX High e Low Beta, o Russell 2000 versus o SPX, o Emerging Markets versus SPX, tudo isto está a fazer uma tendência de subida de curto prazo. Portanto, aqui estamos a falar de uma divergência clara, ou seja, todos os outros estão a subir e o Nasdaq está a descer. Isto quer dizer que, se calhar, o Nasdaq pode estar a preparar-se para um bounce e para uma subida, o que obviamente pode levar a BTC a fazer o mesmo. Outro aspecto importante é o volume. O volume está altíssimo, altíssimo. Reparem bem aqui, desde... Eu nem consigo ver. Desde o crash do Covid, reparem bem. Nós estamos a falar de picos de volume muito agressivos e, por norma, quando há volume muito alto, normalmente inicia o início de uma mudança de tendência. Não quer dizer que seja agora que vai começar o bull market, atenção, mas pode ser uma tendência de curto, médio prazo e não quer dizer que vá acontecer, atenção, mas é apenas mais uma informação para vocês terem em consideração, neste caso, o volume. E isto já estive a falar, não sei porque é que está aqui novamente. Outro aspecto muito curioso, que aqui do Wolf, ele vem falar que os bear markets normalmente terminam quando no time frame de 3 dias é MA500 cruza com a MA200 também dos 3 dias, portanto, e existe um sell-off mais ou menos 50% até de 50% que vai cair na retração de Fibonacci 38,2%, e aquilo que nós podemos ver em 2015 foi exatamente isso, o cross, queda de 50% e viemos à retração de 38,2%. Mesma coisa em 2018, cross da Moving Average 50 com 200 nos 3 dias, queda de 50% e retração a 38,2%. E agora aquilo que nós estamos a ver é exatamente a mesma coisa. Portanto, a zona dos 20 mil continua a ser uma zona de fortíssimo suporte, ou pelo menos de fortíssima confluência de indicadores que podem indicar um suporte, nem que seja momentâneo. Isto já falei, portanto peço desculpa estar aqui repetido. Outro aspecto também importante, aqui temos o David Wave também a falar na retração de 0,382, eu também depois vou falar um pouco sobre isto, em que ele diz que pode ser esta semana ou este mês que seja o final deste bear market. Reparem bem a comparação que ele faz com o MACD, ok? Em que nós estamos em valores muito inferiores, certo? Reparem aqui estas linhas horizontais. Pessoal que está a ouvir isto no podcast, lamento, mas tem que ser mesmo visto, explicando assim é um bocadinho difícil. E então pode indicar, de facto, essa zona de confluência e zona final ao nível da queda do mercado. Outro indicador, portanto, se nós estamos a falar agora aqui do UTXO, portanto, as moedas que normalmente são guardadas de 3 a 6 meses, não é? Portanto, elas costumam ter uma perda cerca de 80%, pelo menos tiveram cerca de 80%. Reparem aqui nos topos, esta subida que aqui está é quando estamos a falar de um sell-off de perdas de 80%, quem está há 3 a 6 meses neste mercado, e aquilo que está a acontecer é que nós já estamos a chegar muito próximos dessa linha, o que pode também indicar o
o final do ciclo de queda esteja a terminar. Vamos olhar agora então para os gráficos aqui que eu tenho, que agora fui eu que os fiz. Em primeiro lugar, desculpem lá, está aqui, pegando aquilo que eu mostrei há pouco sobre a retração de FIBO. Se nós olharmos para todo o ciclo do bull market e bear market da Bitcoin, aquilo que nós podemos ver, e eu já mostrei isto no passado, reparem, em 2015 nós viemos fazer uma retração. Atenção que eu medi o início ou o fundo do bear market ao topo do bull market. Portanto, estamos a falar, por exemplo, aqui de novembro de 2011 até ao topo de dezembro de 2013, portanto, e a queda consequente do bear market seguinte levou à zona de 0.23 de retração de FIBO. Portanto, do bear market de 2015, janeiro de 2015, que foi o fundo, até ao topo de dezembro de 2017, reparem, o bear market seguinte, em que levou uma queda à zona dos $3.000, foi bater na zona de 0.38%, e agora aquilo que nós estamos a ver é que até estamos a passar, ou passámos, atenção que o valor não está neste momento, está mais acima, está nos 20.800, não estou enganado, viemos também atingir esta zona de 0.382, ou seja, a nível histórico estamos numa zona muito importante. Não quer dizer que a história se venha a repetir, e eu também não acredito que a BTC agora faça sempre isto, 0.23, 0.38, 0.23, 0.38. Portanto, isto é apenas uma curiosidade para nos pormos numa perspectiva sobre aquilo que está a acontecer. Antes de avançarmos, também queria-vos mostrar aquilo o que temos com a MA Ribbons. Deixa-me apagar isto. Ok. Eu apaguei uma coisa que eu não queria. Não faz mal. Pronto. Reparem bem o que é que está a acontecer. Nós temos a MA Ribbons. Claramente nós estamos numa zona de final de queda, provavelmente. Pelo menos segundo este indicador e olhando para trás. Reparem o que aconteceu também em janeiro de 2015. Viemos aqui ao fundo das linhas móveis, e também aqui fomos em dezembro de 2018, até fomos lá abaixo. No crash do Covid a mesma coisa, e agora neste momento também estamos abaixo dessas moving average. Também, se olharmos, reparem, estamos na zona, como eu também já referi na semana passada, numa zona muito importante ao nível do suporte na mensal do RSI. Outro indicador que eu dou muita validade e respeito bastante tem a ver com a produtividade da Bitcoin. Vocês se repararem bem, tirando os halvings, eu não vou estar a falar de halvings, ok? Porque os halvings levam sempre um corte de recompensa para metade e torna sempre a mineração difícil nas semanas seguintes. Mas se vocês repararem, isto aconteceu 4 vezes, julgo eu. Ou seja, nós irmos à banda inferior da linha de suporte da produtividade de Bitcoin via mineradores. Portanto, reparem, em 2014 aconteceu exatamente isso, viemos aqui tocar, e depois o que é que aconteceu? Reparem, a dificuldade caiu nos dias seguintes, semanas seguintes, ok? Se olharmos, aqui estão a ver aqui o halving, portanto eu vou ignorar esta parte. Se olharmos em 2018, aquilo que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Tivemos um bounce desta linha de suporte inferior. Portanto, esta linha de suporte, atenção, é única e exclusivamente a produtividade da Bitcoin. Não tem custos de energia, não tem custos de alojamento, não tem custos de funcionários. É apenas a produtividade de Bitcoin, ou seja, se está ainda a positivo ou a negativo. Portanto, e reparem, nós não, por norma, não caímos abaixo desta linha. Portanto, viemos aqui, fizemos um bounce a 25 de novembro de 2018, passado 2 ou 3 dias, tivemos esse bounce, e o que aconteceu depois? A dificuldade, ela foi caindo aos poucos, e depois houve uma certa subida e um afastamento desta linha mais inferior. O que aconteceu no crash do Covid, reparem, ok? Caímos, mas rapidamente fechámos acima, certo? E nos dias seguintes a mesma coisa. Houve uma subida do preço, houve uma ligeira correção, aqui neste caso, da dificuldade da mineração. Aqui é o halving novamente, portanto em maio de 2020, portanto não interessa. E aquilo que nós podemos ver neste preciso momento, estamos a tocar nessa linha de suporte. Portanto, se a história repetir, o que vai acontecer é algo deste género. Onde é que eu tenho isso? Tenho aqui. O preço irá lateralizar aqui um pouco e depois começar a subir, e a dificuldade da BTC vai... Caraças. E a dificuldade da BTC vai começar a cair, ok? E o cair, isto é muito importante, porque vamos ver o quanto é que ela vai cair, porque se ela cair muito, vai dar margem para o preço
vai dar margem para o preço depois cair. Vai dar margem para o preço depois cair ainda mais. Okay? Portanto, é muito importante ver o que é que vai acontecer com a produtividade da BTC. Neste momento, para a vossa informação, estamos a 0.61, vai haver um aumento nos próximos 6 dias. Para já, atenção, em 6 dias muita coisa pode acontecer. Portanto, vai ficar ela por ela, portanto, para já. Mas vamos continuar a acompanhar, que eu acho que isto é um fator que dou-lhe muita credibilidade. Outro fator que eu dou muita credibilidade é este indicador, que é o Slingshot. É muito curioso ver o que está a acontecer, mas mesmo muito curioso ver o que está a acontecer. Reparem aqui, quando nós passamos destas setinhas verdes para setinhas vermelhas, vamos colocar aqui na primeira setinha vermelha que apareceu, ok? Vamos colocar aqui na primeira setinha vermelha que aconteceu, ok? E vamos colocar agora na primeira setinha vermelha que aconteceu, que é esta semana, ok? Aquilo que nós podemos ver no passado, reparem bem, é coincidência, mas é verdade. Foi o fundo de 2015, ok? Do bear market de 2014/2015. Ok? Reparem, foi o fundo. Depois o lateralizou o preço, lá. Em 2018, certo? Em dezembro de 2018, foi exatamente o fundo também. Portanto, o preço caiu e a partir daí começou a lateralizar e começou a subir aos poucos. E tivemos também uma queda muito grande, cerca de 50%. Em 2022, estamos exatamente, não vou dizer que é o fundo, porque eu não adivinho o futuro, mas curiosamente eu tinha falado neste indicador há 3 semanas atrás. E foi naquela live que eu fiz com o Marco, que está no Premium. E eu até vou colocar no final deste episódio o link. O link não, vocês vão ver, vai-vos aparecer uma caixa com esse episódio para vocês verem. Portanto, é muito curioso o que nós falámos há 3 semanas atrás. Cerca de 3 semanas atrás, a indicarmos que esta semana poderia ser o fundo, ou poderia haver uma capitulação no mês de junho para todo o mercado. Os dados dele e os meus apontavam exatamente para isso. Não quer dizer, atenção, que vai ser o fundo. Por favor, não partam do princípio que é o fundo, ok? Porque eu não sei o futuro, portanto estamos a falar apenas baseados no passado e não quer dizer que se repita novamente no futuro, mas que há umas simetrias muito grandes com o passado, isso é verdade. Agora que isto pode continuar aqui para os 10, para os 15, para os 5, epá, isso eu não sei, ninguém sabe, nem vou estar a dizer algo desse género. E eu não sei porque é que vos estou a mostrar isto, já tinha mostrado. Agora, falando o que é que está a acontecer com o mercado da Bitcoin, está muito semelhante ao que aconteceu há uns dias atrás, portanto mais ou menos ali, há uns dias atrás nada, em maio, portanto ali em meados de maio. O que é que aconteceu? Nós tivemos uma divergência no RSI, por exemplo, estamos a falar aqui das 4 horas, certo? Uma divergência no preço e no RSI, e depois começámos a lateralizar. A mesma coisa que está a acontecer agora, portanto, uma subida do RSI, uma descida aqui do preço, pelo menos momentânea, e depois também, reparem, nós tivemos alertas vermelhos ou barras vermelhas a indicar extrema volatilidade, tal como aconteceu agora em meados de junho. E normalmente quando há extrema volatilidade costuma haver uma certa acalmia, portanto, e é isso que está neste momento a acontecer. Eu já publiquei isto no Twitter ontem, portanto as horas seguintes têm levado exatamente isso. Não quer dizer que vamos ter uma lateralização tão grande, mas que há um certo cansaço do mercado neste momento por volatilidade. Apesar de vir aí fim de semana, às vezes fim de semana pode ser propício e exatamente é essa volatilidade. Outro aspecto também importante é lembrar que nós estamos numa zona muito próxima com o suporte anterior, certo? A zona aqui dos $20.000, portanto, e abaixo disso nunca aconteceu, ok? E está a acontecer também algo que é curioso ao nível do total market cap e pode levar também todo o mercado a fazer o mesmo. Reparem, nós não fizemos suporte. Eu pensava que íamos fazer suporte, portanto, falha minha. Se é que se pode dizer falha minha, que eu não adivinho o futuro. Mas reparem, esta confluência desta linha diagonal de descida, bem como um suporte horizontal que aqui estava na zona dos 940, 980 bilhões de dólares, não serviu de suporte, atenção, e ele caiu abaixo desse suporte. É claro que os suportes de resistência são mesmo isso, servem como referências de bounce ou de topos momentâneos, mas podem ser quebrados. Portanto, agora o que nós poderemos ver, estamos numa perspectiva agora neste momento meramente bearish, ok? Podemos ver algo semelhante a isto, podemos ver um bounce, vir tocar novamente agora nesta zona que agora tornou-se resistência
e depois voltar a cair e vir testar por exemplo, esta linha de FIBO onde estão os $740 e a linha de suporte principal é a zona aqui dos $650. Exatamente, a zona aqui de FIBO é porque é o topo anterior, reparem, bate certinho, ok? Portanto, a zona dos 740 a 644 bilhões de dólares são zonas agora aqui de suporte. Portanto, nós podemos ter um bounce, um bearish retest e continuação de queda. O ideal era na próxima semana passarmos rapidamente cá para cima para validar esta zona aqui como suporte e isto ser apenas um fake out, era o ideal. Outro aspecto também importante, se é que eu tenho que... Ethereum está a reagir na zona que eu aqui assinalei, portanto pelo menos está aqui a bater certo no curto prazo. Reparem, a zona de retração de FIBO, a zona de suporte horizontal, e continuo a dizer que esta zona é tremendamente interessante, a zona aqui a amarelo. Se tivermos uma continuação de queda para BTC e se tivermos um fenómeno de liquidação como BlockFi e outras que mais, podemos levar a Ethereum a cair abaixo desta zona aqui dos 900, 1 bilhão de dólares, e depois virmos aqui tocar a zona dos 600 ou mesmo a Golden Zone, na minha opinião. Será a zona de maior interesse para entrar com mais força em Ethereum na zona dos 400 dólares. Eu disse um bilhão, mas é um disparate, ok? 1.000 milhões, pronto, vamos falar aqui milhões. Esta parte baralha-me sempre. É 1.000 milhões ou 1 bilhão, conforme escala longa, escala curta, essas coisas todas. Pronto, não vou perder tempo com isso. Ora bem, outro indicador que eu também quero mostrar, neste caso um gráfico, e com muita pena minha, eu tinha feito uma trade neste momento 100%, ou quase 100%, quando eu comecei a falar sobre isto. Se seguiste a minha orientação, salvo seja, quando eu falei sobre isto, no par Pax Gold BTC, ou seja, se vendeste BTC e compraste Pax Gold, neste momento estás com uma subida de 87%. Estamos a atingir o target que eu tinha aqui definido. Portanto, infelizmente eu nunca consegui aproveitar uma retração para conseguir entrar, mas pronto, a vida é mesmo assim. Mas se o fizeste, muitos parabéns, e acho que foi uma excelente oportunidade de funcionar ou de proteger a tua BTC com o Pax Gold. E pronto, meus caros, não adianta estarmos a falar muito, já foi muita informação. Eu quero que tenham todos um excelente fim de semana, corra tudo muito bem, afastem-se um bocado dos ecrãs, passem tempo com a família, isto não é tudo, tá bem? Eu vou tentar fazer o mesmo. Portanto, beijinhos e abraços, divirtam-se e até segunda-feira. Esqueci-me, desculpa lá, voltei outra vez. Eu tenho que agora dizer aquilo que tinha dito no início do episódio, o que é que eu estou a fazer ou o que é que eu vou fazer. Ora bem, é muito simples, eu não estou à procura do topo, do fundo perfeito, nem do topo perfeito. Eu considero-me uma position trader, digamos assim. Eu não ando a fazer trades diários nem nada disso. Portanto, eu vejo estas vagas longas e começo-me a posicionar. Foi assim que eu fiz quando vendi as altcoins todas, quando a BTC estava nos 50, 60 mil dólares. E neste momento tomei outra iniciativa, ou melhor, outra decisão estratégica para o meu futuro, na minha opinião. Que é, eu peguei numa verba que tenho e fraturei essa verba para durar 6 meses. Ou seja, eu neste momento, semanalmente, vou fazer DCA em Bitcoin, apenas em Bitcoin, porque considero que os próximos 6 meses, quiçá um ano, portanto, se for preciso ir um ano, também não haverá problema relativamente a isso. Mas estes próximos 6 meses ou um ano, eu acho que vai ser uma forma de construção para o futuro, ou seja, para vender lá para 2024, 2025. Portanto, eu não estou aqui trades rápidas e curtas, são posições estratégicas, e é isso que eu vou fazer. Não quer dizer que seja isso que deves fazer. Por exemplo, o meu irmão, ainda ontem estivemos a falar, ele não está a fazer isso. Ele diz que vai esperar mais um pouco, quer apanhar mais em baixo. Perfeitamente, respeito a estratégia, respeito a decisão, cada um sabe de si. Eu pessoalmente prefiro, se calhar, começar a apanhar o final da descida, porque eu comprar a 20, 21, 15, 12, 10 ou 5 ou 25, sinceramente, desde que eu faça ali um preço médio nesta zona, para quando a BTC for aos 50, aos 70, aos 80 ou aos 100 mil, não é muito relevante entrar nos 12 ou os 14 ou nos 16, qual é o preço médio que eu vou fazer. Portanto, é essa a minha estratégia, a minha
posição apenas e só. E digo isto porque há muita gente que me pergunta o que é que eu estou a fazer, o que é que eu não estou a fazer. Mas e depois também a parte que me chateia é que às vezes diz, mas tu dizes essas coisas e depois o pessoal copia e tu tens de ter noção daquilo que estás a dizer. Epá, eu tenho noção daquilo que digo, as pessoas também têm de ter noção daquilo que ouvem. Portanto, se me vão seguir como se fosse Deus, não faz qualquer sentido, tá bem? Portanto, isto é baseado na minha carteira, nas quantias que eu tenho e na minha gestão pessoal, ok? Se eu olhar para a tua carteira, se calhar vou dizer para fazeres uma coisa de maneira diferente, não é? Agora, não, por favor, não me peças para eu decidir por ti que eu não vou fazer, nem me partilhes isso, tá bem? Portanto, está tudo dito, cada um sabe de si, vamos ser todos grandinhos e adultos e vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.